E hoje a gente vai descobrir quais são os vilões que estão atrapalhando o seu emagrecimento. E quem são esses vilões? Esses vilões que a mulher aparenta mais a partir dos 40 anos, na verdade, é a partir dos 35 anos. A partir dos 35 anos, o nosso corpo começa a mudar algumas coisas. Uma das coisas muito importantes que acontece é a parte óssea. Talvez você saiba, talvez não, mas a partir dos 35 anos, a gente começa a cair um pouco o metabolismo e a gente começa a perder massa óssea. A gente começa a perder massa óssea. Quem de vocês aqui se identifica com dores pelo corpo todo? Nossa, dói o meu corpo todo, parece que eu dormi embaixo do caminhão de areia. Então, dores pelo corpo todo e dores pelas articulações já é um grande sinal de que os seus hormônios estão entrando em baixa. Mas hoje a gente vai conversar com vocês sobre os 12 vilões que realmente nós mulheres, a partir dos 35 anos, começamos a deixar de produzir os hormônios. Quando você não produz o estrogênio, o que é o estrogênio? Eu vou falar isso para vocês muito claramente. Ele começa a ser produzido no nosso corpo, eu vou falar bem técnico para vocês entenderem que o estrogênio, ele começa a ser produzido no nosso corpo após a menarca, que é a nossa primeira menstruação. Quando a gente é 10, 12 anos, não sei, a gente tem um formato de corpo, né? A gente é mais quadradinha. Quem aqui vai conseguir se identificar? A gente é um pouco mais quadradinha, a gente não tem muita cintura, não tem muito quadril, mas aí quando chegar aos 14, 15 anos, aí vem o corpão violão, vem o corpão desenhado. E aí começa a sua produção de estrogênio que vai até a fase da pré-menopausa. E o estrogênio, ele é produzido nos seus ovários. Quando você começa a entrar na fase da menstruação falhando, aí o estrogênio começa a ir embora. Quando o estrogênio começa a ir embora, sabe o que acontece? Acontece que o corpo da mulher começa a ficar mais masculino. Então, o estrogênio é o primeiro vilão e também poderia ser seu amigo se a gente conseguisse produzir ele naturalmente sem tomar hormônio sintético. Então, o estrogênio, ele modela o nosso corpo da mesma forma que a falta dele também deixa o corpo da mulher mais quadradinho, tá? Eu mesma já fui à loja querendo um manequim 40, né? Que é um manequim dessa calça aqui que eu tô usando, ainda fica um pouco folgada. E a moça balançou o pé e disse assim, a vendedora falou assim, mas não é mesmo, o seu manequim não é 40. Deve ser forma grande, porque o seu manequim aqui da minha loja é 46. Eu saí de lá arrasada, chorando, porque eu não aceitava. Para muitas mulheres, 46 é um excelente, mas para mim que sou pequenininha, com 1,58 m, eu me sentia realmente imensa. E o estrogênio, ele controla 600 funções ou mais do nosso corpo, como pressão alta. As mulheres que estão produzindo baixo estrogênio, elas têm mais predisposição a diabetes, predisposição a colesterol, predisposição a triglicerídeos. Por quê? Porque o estrogênio, ele parou de controlar essas funções do nosso corpo, principalmente a parte da glicemia, que eu vou já falar para vocês. E com isso, nós mulheres passamos a ganhar peso sem parar. Mesmo fazendo a dietinha low carb, mesmo treinando todos os dias, mas existe alguns alimentos, tá? Existem alguns alimentos que é importante que a gente tire da nossa dieta, porque dos 25 aos 40 anos, a gente estourou a nossa cota de comer besteira. Então, a partir dos 40 anos, a gente precisa reconstruir toda essa cota. Então, com a falta desse hormônio chamado estrogênio, que é um dos maiores vilões do emagrecimento, ele trava totalmente o seu emagrecimento. Eu vou te explicar por quê quando eu chegar no hormônio da glicemia.
E esse hormônio também, como ele é fabricado nos ovários, para as mulheres que fazem esterectomia total, não importa qual a idade que a mulher tem, mas se ela faz a esterectomia total, ela cortou esse canal e automaticamente ela entra na fase da menopausa e aí começa todo esse processo do ganho de peso também. Meninas, até agora vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo assimilar? Então, se você está conseguindo assimilar tudo isso que eu estou falando com você, eu quero que você escreva aqui, estou entendendo. Isso é muito importante para mim, tá? Porque é importante que a comunicação, ela chegue em você e não fique somente aqui comigo. Então, quem está entendendo perfeitamente que o estrogênio, ele ajuda a desenhar e a modelar o corpo da mulher, estrogênio natural, aquilo que você produz, aquela que a menina moça de 12, 13 anos começa a produção assim que ela começa já ter a sua primeira menstruação. E aí, quando a sua menstruação começa a falhar, ele já está dizendo para você que, opa, tá faltando estrogênio aqui. Agora eu quero que você anote aí, tá? Uma dica que, na verdade, não é dica, né? É um conteúdo de alto valor. Tem um exame que você precisa fazer para que você veja se realmente o seu estrogênio está entrando em queda livre. Chama-se FSH. Produção, pode escrever aí. FSH e o LH. São dois exames essenciais para você fazer. Solicite para a sua médica para você fazer esses dois exames para saber se o seu estrogênio já está em queda livre. O que acontece? Não adianta só você falar assim, não, eu não estou na menopausa. Tudo bem, não tá. Mas os exames vão dizer para você se a sua menstruação já está falhando e você está com muita dificuldade de emagrecer. Por que acontece? Algumas mulheres começam a fase da pré-menopausa com 53 anos, outras com 48, outras com 39. Eu faço parte desse grupo de mulheres que começou a fase da pré-menopausa, a menstruação falhar, com os 39. Então, para nós mulheres que a menstruação vai embora aos 40 anos, a gente fica realmente na falta. Por quê? Porque a presença desses hormônios no nosso corpo, ele é muito importante. Eu estou falando do hormônio natural, tá? Não estou falando de hormônio sintético, porque eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira do Brasil totalmente contra o hormônio. Porque o hormônio equilibra de um lado e engorda de outro. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, ativa as notificações para todas as vezes que eu estiver ao vivo, você ser avisada em tempo real. Então já pega essa cadeira e já senta e vamos conversar. Aqui é somente menopausa natural. Dá o seu joinha se eu curtir. Seja grata.